O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Brisa Cast. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, Natália. Natália vai falar pra gente sobre empreendedorismo, o que que ela aprendeu sendo empreendedora na Austrália, mas o que eu mais estou assim, muito feliz de ter a Natália aqui com a gente é que ela vai contar a trajetória dela de estudante, chegando aqui de visto de estudante, montando uma empresa, entendendo o sistema financeiro da Austrália do lado do empresário e como empreendedorismo é importante e o que que ela está fazendo agora, depois desses anos, qual que é o próximo passo, então ela vai contar tudo para nós, tudo para nós. Vamos sentar, pega o cafezinho, pega o seu caderninho e vamos lá. BrisaCast no ar. Natália! Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui. Espero que eu possa ajudar, né, com um pouquinho do conhecimento, assim. Ainda estou aprendendo muito, né, claro, mas Uhum. talvez alguma coisa dê para dê para ajudar. Vai sim, eu tô bem curiosa para entender essa trajetória, porque eu não não fui empreendedora desde o comecinho da minha chegada na Austrália, né, eu trabalhei para as outras empresas, então eu admiro muito todo mundo que começa tão cedo na sua chegada na Austrália. Então Uhum, fala um pouquinho de você, da sua vida pessoal, como uhum. foi chegar aqui, o que que te trouxe para a Austrália, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, eh, como todos aqui imaginam, eu sou brasileira, né, e meu pai é militar, então eu morei em 6 cidades no Brasil, então para mim é um pouco difícil de dizer exatamente de onde eu sou. Mas, quando eu sempre tive a Austrália no meu coração, sempre foi um sonho para mim, e desde sei lá, acho que uns 15, 14 anos, e só que eu achava que era impossível, né, que a gente, Hum. imagina, naquela época não tinha internet como tem hoje. Eu vi a Austrália numa revista, eu comprei a revista, ela era R$ 10 e era tipo R$ 10 na época era muito caro, né. E eu comprei a revista por causa do Opera House, assim, e eu fiquei fascinada pela Austrália, e eu comecei a pesquisar tudo sobre a Austrália, e eu fiquei com aquilo no meu coração, assim. E, enfim, muitas águas rolaram, eu desisti várias vezes de vir pra cá, e Deus foi eu não vou falar exatamente como que foi pra vir aqui, mas assim, eu creio que foi totalmente um propósito de Deus, Uhum. de eu vim pra cá. Primeiramente, o ter colocado isso no meu coração, né, e segundamente ter feito possível, porque hoje quando eu penso o jeito que eu vim pra cá, Hum. eu falo assim: "Que meu Deus, que louca, que louca, como que eu tive coragem? Se eu soubesse dos perrengues que eu ia passar aqui, de Uhum. tanto que de de como ia ser difícil no começo, eu acho que eu teria desistido, sabe. Ainda Hum. bem que Deus não mostra tudo pra gente, né. Vai aos Ah, pouquinhos, aos sim. É. pouquinhos, é. Aí aqui, eu passei bastante perrengue, né, quando eu cheguei, por causa que eu acho que eu vim meio que sem preparo mesmo, sabe. Uhum. Apesar de ter um sonho desde nova, eu não tive um planejamento, assim, tão, sabe, tão Hum. bem feito. Hum. Então eu meio que assim, eu fui tentando, eu vim como estudante, né, como Uhum. intercâmbio, Uhum. aí por uma agência de intercâmbio, e na época eu fechei, assim, na loucura, porque na verdade, eu já tinha visto várias vezes, eu já tinha desistido Uhum. várias vezes, mas aí teve um dia que eu falei, eu tenho o dinheiro certinho, assim, sabe, Uhum. de fechar esse intercâmbio. Eu tinha o dinheiro certinho. Aí eu falei assim: "Eu vou". E meu pai apoiou, pela primeira vez. Porque meus pais sempre falavam: "Não". Meus pais, eles não apoiavam. Uhum. Na verdade, eles percebiam o sonho, eles sentiam que Uhum. tinha alguma coisa,
mas eles tinham medo, Uhum. né, óbvio. E e aí eu já tinha lá meus 28 anos quando, meu pai Uhum. finalmente me me liberou, digamos assim. Uhum. E aí, a gente foi na agência de intercâmbio, eu fui com meu pai, e a gente tinha visto na verdade, a gente tinha visto Gold Coast, que a mulher do intercâmbio falou assim, a moça da agência falou assim, "Ah, Gold Coast é mais barato, então, vai pra Gold Coast e depois você Uhum. tenta ir pra Sydney". Uhum. E e aí a gente viu lá a cotação, e aí o meu pai falou assim: "Mas o seu sonho é Sydney". Hum. O seu sonho é Sydney, você fala do Opera House, você fica mostrando foto do Opera House pra gente desde os 13 anos. E aí eu falei: "Então vê aí quanto que fica pra Sydney". Aí ela viu e era mais barato. E ela tinha falado que era mais caro, né. Uhum. Por isso que ela tinha me incentivado a ir pra Gold Coast. Ela: "Nossa, tá mais barato". Aí eu: "Meu Deus, então é Sydney mesmo, com certeza, não tenho nem dúvida". E aí assim, eu vim, eh, e assim, o meu visto de estudante, Hum. ele era de 3 meses de escola de inglês e Uhum. 1 mês de férias. Então, todo mundo, quando eu vim pra cá, todo mundo falou: "Você é louca? Você pegou um visto só de 4 meses. Uhum. É muito pouco tempo". E eu já tinha certeza que eu queria ficar, Uhum. entendeu? Eu só não sabia como, mas eu tinha certeza que eu queria ficar. E aí eu fiquei assim: "Nossa, sério? 4 meses não dá tempo?". Olha que a cabecinha, né, da pessoa que acha que tudo é rápido, né. Aham. É, que a gente não tem noção. E aí eu falei assim, eh, 3 meses de estudo, de escola de inglês e 1 mês de férias. E quando eu cheguei aqui, eu fiz um teste de inglês e ele falou assim: "Seu inglês é advanced, você vai direto fazer um curso de Cambridge logo". Uhum. E eu já achei estranho, porque pra mim isso já foi um milagre, tipo assim, parece que eu pulei umas etapas, assim, sabe. Uhum. Porque, eh, primeiro que o curso de Cambridge ele é mais caro, Uhum. e ele me colocou pelo mesmo valor do General English. E segundo que eu iria precisar fazer uma prova também mais no futuro, né. E aí eu fiquei: "Ah, legal", porque o curso de Cambridge realmente a gente aprende inglês, né, o General Uhum. English não tem tanta Uhum. gramática, então eu recomendo muito mais, assim, quem realmente quer aprender inglês, eu acho que Uhum. tem que ser um curso mesmo de Cambridge, porque o Cambridge Gramática. tem a gramática, tem o spelling, tem todas as áreas da prova, né. Uhum. E o General English é mais uma conversação, sabe. Eles não explicam muito, assim, das Uhum. regras, né. Então, assim, eu aprendi muito e foi muito bom, mas eu tive só 4 meses para juntar dinheiro e renovar o visto. Meu Deus, e foi muita loucura. E aí eu, eh, enfim, aí eu vim com esse visto de 4 meses e sem sem me tocar, assim, sabe, Uhum. de que era tão pouco. Porque, enfim, era uma comprovação financeira também, outra coisa Uhum. que a gente devia ter na época, a gente não tinha e e e foi aprovado mesmo, eles não pediram, sabe. Que maravilha. É, esses detalhes, né, de como acontece, como é que chega, é tão particular, tão especial de cada um, né. Tenho Uhum, certeza que as pessoas procuram agência de estudante para dar uma orientação, mas muito também acontece orgânico, né, com as pessoas que você conhece aqui uhum. e esses detalhes. Então, conta um pouquinho pra gente desse começo. Então você chegou, você já começou a empreender ou como é que foi? Como é que foi esse começo? E os perrengue? Ah. E quando que foi que você aplicou o próximo visto? E as expectativas? Vamos falar disso. Aham. Então, como todo mundo, a gente chega no visto de estudante, que é um visto temporário, Uhum, e aí a gente tem que estudar inglês todo dia. E aí, o que que eu fiz? Depois desses 4 meses, eu renovei para mais visto de estudante. uhum, Só que aí não era mais inglês, era o VET, né, uhum, um curso técnico, uhum, né. E aí eu fiz 3 anos desse curso técnico, que foram 3 anos estudando. E aí eu consegui renovar, e então eu fiquei, eh, digamos, 3 anos e meio, né, em visto uhum, de estudante, que sendo um visto temporário. uhum, E assim, quando
eu creio que, como desde que Uhum. Deus colocou a Austrália no meu coração, eu achava que era porque era uma coisa boa pra mim. E sim, é uma coisa boa pra mim, mas assim, Deus sempre tem a intenção. Eu acho que Deus tá sempre me testando e me provando e me tratando, sabe? Uhum. Então, até com as coisas boas, assim, é para me provar mesmo, sabe? Porque a Austrália era um sonho e era muito forte. E eu fiquei extremamente grata quando eu cheguei aqui. Uhum. Eu fiquei assim, esse país é incrível, isso aqui é tudo maravilhoso. Mas assim, foi muito perrengue, muito, muito perrengue mesmo. Eu não tinha noção do que me esperava, eu não tinha noção do que era. Eu morava com meus pais Uhum. e aí, de repente, eu estou em outro país sozinha. Uhum. Eu não tinha, eu vim sozinha, né? Hoje eu sou casada, mas eu não tinha meu marido. Eu vim sozinha, com uma mala de 32 quilos, mais nada, e sem nenhuma. Minha carreira de. Eu sou formada em arquitetura no Uhum. Brasil, e aqui eu não tinha nada. Então, assim, joga fora tudo que você sabe, tudo que você tem. Aqui a gente não tem carreira, Uhum. não tem estabilidade nenhuma, não tem garantia de nada. É, eu ficava pensando, se eu ficar sem Uhum. dinheiro, eu não tenho a casa dos meus pais para voltar. Eu viro Exato. homeless. Meu medo eu sonhei que eu tinha que vender minhas joias pra tipo, pagar. E nem ia, eu não sei, não ia nem dar dinheiro pra pagar. Mas assim, eu sonhei, sabe? Que Uhum. antes de vir, eu tive muito medo. E graças a Deus, Deus me sustentou aqui. E quando eu cheguei, eu já tive que começar a pegar os trabalhos Uhum. que foram surgindo, né? Ok. Porque a gente tem que pagar a conta. E as contas vêm semanal. Aqui na Austrália é semanal as contas, né? Isso, de conta mensal do Brasil, Não você é passa para um sistema de de conta conta semanal. semanal, É, por exatamente. semana. E aqui na Austrália também é assim: não tem cartão de crédito, não tem gambiarra, não tem boleto, é tudo no cash, ao vivo, assim, tem que ter o dinheiro lá, entendeu? Você tem que ter o dinheiro. Sabe quanto que eu tinha? Entenderam, gente? Não tem gambiarra, não tem jeitinho, Não, é tudo é tudo paga assim à vista, entendeu? disciplina, É, disciplina financeira. exatamente. Coisa que eu, assim, eu tinha juntado dinheiro, Aham. mas assim, eu tinha $1.500 quando eu vim. Eu vim com mil e Hum, quinhentos hum. dólares. É muito pouco, cara. Então conta isso pra gente, conta isso, de tentar empreender. Quando que você começou a empreender e quando? Já no começo eu tô vendo que você testou suas habilidades financeiras, Sim, concorda? sim, eu É. comecei a aprender, né, Aham. mas a gente tem uma ideia, a gente tem a ideia Hum, daquela lei trabalhista igual a do Brasil, né. "Ah, eu vou vir, eu vou achar um hum. emprego estável", que todo mundo quer estabilidade, né. Mas a estabilidade não existe. Até no Brasil Aham. também não existe É. muito, mas assim, ainda talvez tenha uma lei que talvez abraça um pouco mais, mas aqui é meio Aham. que cada um por si, né. A gente começa a trabalhar no ABN, né. Aham. Então, assim que a gente chega na Austrália, a gente faz um ABN. O que é o ABN? É pra Pode explicar? falar. Aham. O ABN é um MEI, é um CNPJ que você vai abrir para você poder fazer um serviço, para você ser autônomo, para você ser sole trader, né. Uhum. Então, É uma das opções mais comum do mais comuns. estudante, é. É o melhor jeito que o estudante tem para trabalhar aqui, na Austrália. Tem o TFN também, o TFN é como um contrato, né. Uhum. Eu só trabalhei no TFN quando eu fiz, trabalhos em eventos, hospitality, Uhum. eh, TFN casual, mas nunca foi TFN contrato. Uhum. Sempre casual, porque tem como também ser contratado no TFN casual. Geralmente restaurante contrata assim. Isso. E agência de, como que fala? Eventos. Eventos, isso. Uhum. E function, né? É. Eh, elas contratam no TFN. Eu trabalhei muito pouco nessa área de hospitality. Eu achava que eu ia gostar dessa área. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, o meu foco era procurar trabalho nessa área, Uhum. porque eu pensei assim, eu sou extrovertida, eu tenho habilidades sociais, então eu acho que para mim vai ser bom, Uhum. né?
assim, tem a questão do inglês, que o meu inglês já é mais ou menos ok. Eu já consigo começar a pegar trabalho nessa área. Então, eu falei, eu acho que é legal. Aí eu tentei fazer. Primeiro que eu achei muito pesado fisicamente, muito pesado. Por incrível que pareça, as pessoas têm uma ideia de que cleaning é o trabalho mais pesado que existe para mulher. Gente, hospitality, eu tinha que carregar umas bandejas pesadas e eu andava num cubículo, andava 5 quilômetros. E assim, o ambiente também, às vezes a Barulho, mosca mosca alta, alta. às vezes clientes, às vezes tá embriagado, sabe? Às vezes o inglês também das pessoas, às vezes é difícil de entender com música alta. Enfim, um monte de tipo, e você tem que carregar um monte de coisa. Eu achei bem pesado e o que acontece? O fato de eu ser social não foi bom pra mim, porque eu não queria estar servindo e trabalhando. Era sábado à noite, sexta à noite, os dias que eu mais trabalhava, e eu queria estar com eles. Eu queria estar lá, entendeu? E eu ficava assim, tipo, eu queria sentar na mesa com eles e ficar conversando com eles, entendeu? Queria, tipo, servir eles, colocar a batata frita e ficar comendo junto com eles e ficar conversando. E aí, pra mim, era horrível isso. E assim, foi a época que eu tive a menos vida social possível. Porque no final de semana, todo dia à noite, era o tempo que você mais... o tempo que eu teria pra socializar, né? E não dava, né? Então, eu fui meio... Eu não gostei dessa área, entendeu? Então, eu tive que quebrar o meu orgulho e ir pra cleaning. Mas eu tinha preconceito. Você tinha preconceito? Tinha preconceito. Então, eu não queria fazer cleaning. Eu tinha preconceito. Por quê? Porque eu achava que eu não gostava de limpar. Ó, gente, de preconceito com cleaner, a dona de empresa de cleaner. Vamos lá. E amo limpar. Mas foi um processo. Foi um Foi um processo. processo. Por quê? Primeiro que eu nunca tinha limpado uma residência. Tipo assim, a gente limpar nossa casa é diferente de você fazer como um trabalho, né? Então, pra mim, eu não gostava de limpar minha casa e também a faxina do Brasil é uma faxina amadora. Assim, pelo menos a que a gente faz na nossa casa é uma faxina amadora, sabe? Que nem o pessoal fala, eu vou limpar. A melhor faxina é a faxina brasileira, porque a gente joga água. Desde quando a água mata germe? Desde quando a água remove germe? Primeiro que para matar tem que usar o produto, o sanitários, né? E para eliminar você tem que esfregar, passar um pano. Então, assim, passar paninho é ruim. Não é não, passar paninho você tá matando e tirando ao mesmo tempo o germe. Jogar água aqui no... Exatamente. O jeito profissional de limpeza, ele é bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Vamos lá. Exatamente. Conta pro pessoal. Só que as pessoas não... A gente não sabe disso, né? Quem não trabalha com isso não sabe disso. Eu não sabia. Então, assim, quando eu me vi na situação que eu tive que começar a fazer cleaning, eu falei assim, tá bom, vou ter que começar a fazer. E aí, eu comecei a fazer o cleaning e eu comecei a achar, tipo, interessante, porque eu ia na casa, aí eu fazia, e aí eu fui aprendendo. Eu tive uma cliente que ela era muito chata, muito exigente e tinha toque, assim, sabe? Ela era bem detalhista. Só que ela me ensinou muita coisa, entendeu? Ela me ensinou a ter olhar, a saber onde que eu vou fazer, o que que eu vou ver, o que que eu vou olhar. Ela me ensinou como usar os produtos, ela tinha algumas dicas que ela me dava. Então, assim, ela era uma cliente muito chata e ela me maltratou, assim, ela me explorou, sabe? Mas foi bom, entendeu? Foi bom pra mim. Até porque eu precisava... Aprendizado. Não só aprendizado, eu precisava quebrar meu orgulho, entendeu? Então, eu precisava quebrar meu orgulho e eu fui quebrando meu orgulho. Deus foi quebrando meu orgulho aos poucos. E ainda tá quebrando. Porque eu tô no processo e Deus continua quebrando, né? Porque eu tô sendo tratada por Deus. E desde que eu cheguei na Austrália, a Austrália, a minha empresa e meu casamento são as 3 coisas que mais quebram meu orgulho e mais me tratam.
São as 3 coisas que Deus mais usa pra me tratar. E são as melhores coisas da minha vida. O que é interessante, né? Olha aí, gente, ela nem gostava de cleaner, agora ela tem uma empresa de cleaner, ela dá oportunidade para outras pessoas e ela ama, é uma das coisas mais importantes para ela. Exatamente. Eu comecei a sentir prazer em fazer a casa das pessoas, Hum. em ver as famílias felizes, sabe? E isso, pra mim, eu comecei a gostar. E, e essa cliente, ela, apesar dela ter me explorado muito, teve um dia que ela me fez chorar, assim, de tanto que ela me explorou. E aí, quando eu saí da casa dela, eu tava indo pra casa, eu passei na frente de um escritório de arquitetura. Aí eu parei na frente do escritório de arquitetura e comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, por que me odeias? Tô brincando. Eu falei assim, Deus, eu queria estar lá. Eu sou arquiteta. Eu estudei. Eu podia estar lá. Eu podia estar nesse escritório trabalhando agora. E eu acabei de. Eu tô toda suja de poeira, sabe? Uhum. Cansada. E eu ouvi Deus falando: você não vai ser arquiteta. Ele falou. Não. Não se, eu acredito assim que Deus fala as coisas, mas ele às vezes ele fala as coisas meio que incompletas, ou eu entendo assim. Talvez ele queria falar que eu não fosse ser arquiteta naquele momento. Eu não acredito que eu nunca mais possa ser arquiteta, Uhum. entendeu? Mas assim, o que eu entendi naquele momento é que eu não ia ser arquiteta, pelo menos não naquele momento. E aí eu falei, então tá, Deus. Eu fiquei muito mal quando eu ouvi isso. Eu fiquei muito triste e eu falei assim, então me ajuda, me ensina a gostar de cleaning. Porque eu quero saber o que o Senhor tem pra mim, o que o Senhor quer falar comigo nessa fase. Que eu acredito que tem alguma coisa que eu tenho que aprender, né? Então tá. E aí eu comecei a aprender, a desenvolver algumas técnicas, sabe? Eu colocava vídeo no YouTube, como limpar tal coisa, como usar tal produto, sabe? Coisa que ninguém faz, tipo ler rótulo de produto. Ninguém faz. No rótulo do produto já fala como você tem que fazer. Aí a pessoa fala assim pra mim: ah, eu sei fazer, eu sou experiente, mas eu só não sei usar os produtos, então você não sabe fazer. Se você não sabe usar o produto que vai definir como que você vai fazer, a técnica que você vai usar. Entendeu? Então, se você não sabe usar o produto, você não sabe limpar, você não tem experiência. Você tem que saber como usar cada produto, entendeu? Então, eu comecei a entender isso. A partir do momento que você começa a perceber, a ter critério para fazer as coisas, você se torna uma profissional. Eu passei a falar assim, eu vou me portar como uma profissional, entendeu? Se é isso que Deus quer para mim, então bora. Agora eu vou ser a cleaner, então, entendeu? Então, eu vou aprender a fazer, eu vou desenvolver meus métodos, eu vou ter técnica para fazer, eu vou fazer um negócio bem feito e vai ficar bom e vai ficar top. E eu passei a gostar, porque eu fiquei rápida, eu fiquei mais eficiente, o resultado ficou melhor, entendeu? Porque às vezes um produto que você tem, às vezes um produto que você vai usar, você não precisa ficar esfregando tanto. Às vezes você vai ficar esfregando porque você está usando o produto errado. Entendeu? Às vezes você pode só passar o produto, passar um paninho e ele já remove tudo. Então você já não precisa, você não precisa ficar aquele esforço assim, você work smart, e não harder. e não hard, Work né? smarter, no harder. Exatamente. A gente trabalhando de forma inteligente, a gente tem um resultado bom e não precisa se matar, né? Verdade. Natália, quando você começou a gostar, quando você desenvolveu suas técnicas, foi alinhando tudo ali de uma forma bem profissional, bem profissional. Conta pra gente, quando que você decidiu ou quando que foi necessário começar a contratar mais gente? Isso. Aí foi nesse eu já tinha um desejo de empreender desde o Brasil, assim, que já tinha uma coisa no meu coração, só não sabia como e com o quê. Só que quando eu comecei a gostar de cleaning, eu percebi que eu acho que era isso que eu tinha que fazer, né? Eu falei assim, eu já comecei a pegar os clientes, eu já tenho bastante know-how, assim, bastante técnica, eu sei ensinar, eu já tenho, né? Eu já sei fazer. Então, aí eu comecei a ensinar, né?
Mas assim, não foi algo que foi natural, sabe? Não foi algo natural. Porque a Brisa, a minha empresa Brisa Cleaning, ela surgiu no meu coração e o meu marido, ele entendeu a minha ideia e me apoiou. Na época a gente era namorado só. Aham. E aí ele me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre negócios. Ele que me ensinou. Então, eu não comecei uma empresa do nada, tipo, vou começar a contratar aqui sem pesquisar nada, sem saber nada. Eu primeiro falei com meu marido, ele falou, você tem que saber sobre branding, você tem que saber sobre contratação, você tem que saber sobre isso, você tem que fazer o Canva, você tem que fazer o Fofa, você tem que, sabe? Vai procurar análise de mercado e me ensinou como fazer. Uhum. Ele sabe muito. Meu marido, ele é, assim, Uhum. ele é muito bom. Porque ele estudou no Brasil isso, ele também teve um negócio no Brasil. Uhum. Então, ele já sacava muita coisa. E ele é marceneiro. E ele, por causa do visto, né, ele não poderia empreender, assim. Ele não poderia abrir um negócio. E aí, a gente combinou, assim, desde quando a gente se conheceu, que eu ia desenvolver o business e ele ia focar no nosso visto permanente, Perfeito. né? Parceria. Isso. Nós dois estávamos no visto de estudante quando a gente se conheceu. E aí, quando o meu visto venceu, o meu visto de estudante venceu antes do dele, a gente entrou com eu entrei com um visto de graduate visa, Uhum. que é um visto, o 485, Que você tinha terminado os 3 anos técnicos. exatamente, que eu poderia aplicar. E na época poderia aplicar depois dos 30 anos, hoje não pode mais, né? Agora não Não pode. sei, É, não sei. infelizmente. Infelizmente, coisas mudam, né? Muda toda hora, hein? A imigração muda as regras toda hora dos vistos. E agora não pode mais, mas eu peguei, 6 meses depois mudou a regra. Ah, E ainda peguei ainda consegui. E aí, por isso, a gente falou assim, ele vai ficar com um tempo de experiência para pegar PR uhum, na área dele, de marceneiro. uhum, E ele vai me ajudar com estratégia, né? Então, assim, ele tá por trás do meu negócio. uhum, Ele não aparece, ele não trabalha full time, uhum, mas ele tá por trás. Ele aconselha e ele me ensinou tudo. Ele fez o branding, ele fez uhum. que ele é designer do Brasil, ele fez o logo, ele fala que não pode falar logo, marca, é só logo que pode falar. Sei lá. Ele fez o branding, vai. É. E aí, aí a gente começou juntos, né? E aí eu comecei a pegar cliente, comecei a ensinar, comecei Uhum. a crescer. E eu já sabia, eu estudei, assim, o que eu precisava ter. Tipo, quais os seguros que eu preciso ter, quais as licenças que eu preciso ter. Eu fiz uma... Eu não sei se você conhece acho que é Suiane, Suyan? a Suyan, que ela é consultora ela trabalha para o governo, né? E ela dá consultoria de graça pelo Ah, sei. governo. Não, não é As- Suyan. a- Já vou lembrar qual Esqueci que o é o nome. nome. É com Sui alguma coisa. E tem esse programa do governo, né? Depois a gente coloca para vocês. É uma super pessoa. Você fez a consultoria com eles Isso. do governo, De gente. Fez a graça. consultoria do governo de graça para aprender a empreender. O que eu Vai, preciso conta ter pra gente. tudo que eu preciso ter na prática, Uhum, né? A questão de paperwork, burocracia mesmo, sabe? Não é um mentorship, não é um coaching, não é mentalidade, é sobre as licenças. Coisas práticas. Isso, Uhum, de exatamente. como ter um negócio legal na Exatamente, Austrália. exatamente. E falei também com a Suyan, Contadora. contadora da Calais. Isso. Falei com ela também, que agora eu acho que ela não tá mais na Calais. Mas ela é ótima também. E aí falei com ela também. E aí, primeira coisa que ela falou assim pra mim, todas as meninas têm que ser ABN, Uhum. você também pode ser uma ABN contratando, não tem problema, porque é um outsourcing, né? É uma terceirização. Terceirização. E não tem problema nenhum. Tem algumas regrinhas que tem que seguir.
Então é isso. Aí elas têm que me mandar um invoice, eu tenho que ter um invoice de todas elas, e a gente consegue fazer dessa forma. Então eu fui fazendo B2B. e B2B. é B2B, porque Uhum. são 2 ABNs, né? Eu comecei no meu ABN pessoal e contratava um outro ABN para fazer o serviço. Só que eu fazia o meio de campo entre ela e o cliente, Você entendeu? começou a administrar. Aí eu administrava, então o que eu fazia? Eu treinava, recrutava, treinava, né, e ia para o cliente, e o cliente, eu entendia a necessidade do cliente, o que o cliente precisa, fazia comunicação com o cliente, porque o meu inglês já era bom, né, para poder comunicar com o cliente, e algumas meninas, quando chegam aqui, elas ainda não têm inglês, né? Então também não tem contato, também não tem cliente. Então precisam, né, de uma agência, assim, de uma empresa que possa dar os clientes, que possa ensinar elas a fazer o trabalho. Porque, como eu falei, o cleaning não é algo intuitivo que você simplesmente vai saber fazer. Do mesmo jeito que eu tive que aprender, eu ensino, né, também. Exatamente. Olha, gente, muito legal isso que a Natália está falando, da parte do empreendedorismo. Como que a Natália saiu de estar no visto de estudante, limpar casas, no começo ela não gostava, mas ela adaptou e se profissionalizou, é uma profissão, para Exato. fazer da forma correta, para fazer da forma correta, não só a forma contábil, financeira, entender quanto pagar, quanto custa, a gente já vai falar disso. Mas também fazer de forma profissional, porque dela vai ter mais clientes, recomendando mais clientes, isso é empreendedorismo. Fazer com excelência qualquer coisa. Exato. Para mim, empreender é isso. Fazer com excelência qualquer coisa. Para mim, o rapaz que vende Coca-Cola, água na praia de Copacabana é empreendedor, né? Com certeza. Tão quanto Elon Musk. Tão quanto. Por que não? Não, Você tem que fazer com excelência, você É. tem que fazer com excelência. O que você escolheu, o que você decidiu fazer, faça com excelência, se cerque dos profissionais certo. Contadora, consultoria, nós vamos colocar os detalhes depois. Sim. Tá, vamos lá, continua. Fala aí da sua organização, Aham. desses outros detalhes, que são os detalhes não tão legais, né? Não, é o que eu mais gosto. É? A parte que eu mais gosto, assim. E assim, a gente vai se descobrindo, né? Sim. Porque quando você abre um negócio, você tem que saber tudo sobre o negócio. Então, você tem que começar a aprender sobre branding, sobre marketing, sobre vendas, sobre recrutamento, sobre administração, sobre burocracia, seguros, contabilidade. Então, assim, eu aprendi tudo. Eu tive que... até bookkeeping, assim, eu faço um pouco de bookkeeping também. Bookkeeping é contabilidade, gente. Que aqui tem Contabilidade. que fazer de 3 em 3 meses. Idealmente. É. Não pode deixar fazer tudo de uma vez. Principalmente se o seu volume de vendas está aumentando. Mas isso daí é outro podcast. Exatamente. Agora tem a parte mensal também, por causa do super, né? Do super. Se você tem Infelizmente. funcionário registrado, tem que pagar super, tem que fazer mensalmente. Exato. Então eu comecei no ABN, contratando o ABN, e quando chega num montante assim considerável, o meu contador começou, me orientou a fazer uma PTY, porque a PTY ela é uma outra organização A independente. PTY é o CNPJ. Para quem não está aqui ainda, está assistindo, é o CNPJ, né? O CNPJ empresa. e o ABN é um CNPJ também. Tanto que a PTY tem um ABN, né? E o número da PTY é um ABN, tem o ACN, mas é o ABN, é o mesmo número. É o mesmo número. Então, só com 2 números na frente, né, de diferença. Mas, assim, a diferença principal, assim, é que tem as questões contábeis, né, de pagar imposto. Por exemplo, a PTY paga small business até, acho que 1 milhão ou 3 milhões, não me lembro, até por ano, paga 20% plain, né? Paga 20% anual plain. E o ABN você paga uma alíquota, né? No ABN você paga uma alíquota. Então, até 18 mil, se você faz até 18 mil no ano, você não paga.
Não significa que não tenha que fazer a Que fazer a declaração, declaração. porque muita gente também confunde isso. Mas até 18 mil não paga, depois paga, vai subindo, né? Uhum. Então, até chegar a 27% e tal. E também tem a questão da, de ser um organismo separado, né? Uhum. Então, assim, você tendo uma PTY é mais profissional, se protege mais também, Uhum. porque não fica no seu nome, não é você. O Uhum. seu ABN é você, Uhum. entendeu? Então, é como se fosse um sole trader contratando outro sole trader. Mas o PTY é uma empresa mesmo, é uma Uhum. empresa formada, entendeu? Exato, gente. Então, assim, ó, o ABN, como é que é? O autônomo contratando o outro autônomo. Aí chegou num patamar que a contadora indicou para a Natália, tá na hora já de você ter sua própria empresa. Aí é Isso, uma pessoa jurídica isso, contratando os outros autônomos para prestar isso. serviço, se for o caso, ou até contratando Um pessoas e terceiro. pagando casual as outras estratégias. E Uhum. quanto aos valores, paga isso, paga aquilo, sempre muda. Muda. Então, fico bem feliz que você dividiu, porque ilustra para o pessoal, mas o contador é importante por causa disso. O contador Exatamente. vai todo ano, né, que o ano financeiro da Austrália, ele termina dia 30 de junho, Isso. diferente do Brasil, que é em Uhum. dezembro. Então, todo ano o contador vai avaliar e vai te dar a consultoria do que é melhor você fazer para o próximo ano. E assim vai, né? E Exato. quais são as mudança estratégias. em taxa, estratégia. Então, esses aí vocês não ficam preocupados, tá bom? Conversa com o seu contador. Isso, Assim, gente, tem que ter contador. Não tem como você começar a Uhum. fazer. Se você pensa em ter um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no contador e perguntar e saber tudo. Porque, assim, se faz coisa errada no imposto, ou você vai pagar mais imposto que você deveria pagar, Exato. não vai conseguir deduzir o que você poderia ter deduzido, ou você paga multa porque não pagou o que deveria pagar. Então, assim, tem várias questões que você tem que alinhar, né? Por exemplo, Essa é a parte da a organização. parte da organização. Uhum. E assim, você tem que alinhar, por exemplo, você tem que saber que cada pessoa que você contrata, ela tem que te mandar um invoice. E o que que é um invoice? Vou explicar o que que é Pode um invoice. explicar. Uhum. O invoice é uma nota fiscal do trabalho que você faz. Então, se vai um encanador na sua casa e faz um serviço, ele deixa para você uma nota fiscal com lá o CNPJ dele e Uhum. você pode pegar essa nota fiscal e colocar no seu imposto, falando para o governo: olha, eu paguei esse serviço aqui, eu posso deduzir, talvez eu tenha direito de Uhum. deduzir alguma coisa do meu imposto. Então, assim, a nota fiscal ela é importante. Importantíssima. Importante para todo mundo. Se você não pega a nota fiscal da pessoa que está trabalhando para você, você não consegue falar pro governo que você pagou aquela pessoa, né? Uhum. Então, por exemplo, como empresa, eu recebo o dinheiro do cliente, né? E eu pago a contractor, né? Uhum. E a contractor é uma autônoma. E para pagar essa contractor, eu tenho que ter o documento, né? Um documento Uhum. que ela me manda dizendo quanto que é o valor que a gente combinou, né? Obviamente, in advanced, né? A gente combinou antes. E aí eu tendo o documento, eu consigo falar para o governo assim, é, eu não preciso pagar imposto sobre esse valor aqui, porque esse valor não é meu. Eu tô Uhum. pagando eu terceirizei esse serviço. Eu recebi esse valor do cliente, mas esse valor que eu recebi do cliente não vai ficar para mim. Vai ficar só uma parte desse valor. Isso é tão importante para todos os empreendedores que estão na Austrália, que estão contratando subcontractor. E tem várias áreas na Isso, Austrália que pode fazer isso. pode. Uhum. Várias. Você estando como autônomo para autônomo ou company para autônomo, você tem que estar organizado desde o começo. Você tem Uhum. que estar sabendo quais são os Isso, seus reais custos. exato. Você tem que ter, mesmo que é só você prestando serviço, a separadamente, a conta que você vai receber o dinheiro, que é o revenue, que é as vendas, É, separado separado. da sua conta de despesa, não é? Exatamente. Não só
essa margem, né? Uhum. Porque o que você dá para o contractor, o que você paga o contractor é uma despesa variável, Exato. né? É uma despesa variável. Por que ela é variável? Porque depende do seu serviço. Então, se Uhum. você não tiver, se você não vender esse serviço, você não tem essa despesa, porque você não precisa contratar uma contractor. Uhum. Mas se você vender esse serviço, você tem essa despesa, né? Uhum. É como se fosse ele é o fornecedor, né? É o fornecedor. Então, ele tem essa característica. Mas o que sobra desse valor é para pagar as despesas fixas, Exatamente. né? Da empresa. Da Então, empresa. você tem que aprender uma coisa que eu acho que o que eu vejo bastante o pessoal não aprende a fazer, precificação. É. Vamos falar de precificação? Você não precisa falar os seus preços, nada disso, Não. mas precificação. Quando chegou no momento que você falou, nossa, recebi tanto dinheiro, e daí seu contador falou, mas na verdade, o seu profit Aham. é esse Não aqui, é? não é esse. É. E também você está devendo isso aqui pro governo. Porque exatamente, porque o que acontece? Olha que interessante esse jogo. Aí a gente pensa assim, nossa, eu vou receber uma grana, porque o ABN você recebe todo o dinheiro. Todo Você dinheiro. recebe todo o dinheiro para você. Mas aí depois o governo chega e fala assim, oi, tudo bem? E aí, esse dinheiro que você recebeu aí daí uma parte aí. Uhum. Porque você recebeu ele todo e você paga o imposto depois. Exato. No final do ano que você vai pagar o imposto. Aí chega aquela pessoa e gasta todo o dinheiro que ela tem. Exato. Depois ela lembra que, oh meu Deus, tem que pagar imposto, né? Uhum. Não podia ter gastado tudo. Gente, isso é tão importante para quem está no ABN Sole Trader. Porque isso eu vejo mais assim quando a pessoa está no ABN Sole Trader e você está empreendendo. Não pare de empreender. Esse podcast é para te incentivar a empreender. Você veja, a Natália nem queria ser empreendedora. Ela era empreendedora, mas nem queria ser empreendedora de cleaner. E daí, veja, e olha o resultado, foi indo, e clientes, e subcontractor, e chegar no patamar que tem que fazer uma empresa porque tá vendendo o suficiente para fazer uma empresa, né? Então, gente, você vai ter que pagar o imposto. Sim. Conversar com o seu contador e já deixa separado. Exato. Já deixa ali separadamente uma conta onde você vai estar guardando o dinheiro de pagar o imposto, se está naquela fase simples. Se está na fase que o seu contador já sabe, ele mesmo vai te pedir para pagar talvez adiantado para o ATO. Que é o que eu gosto mais. Você já vai fazendo, já vai raise, né? As invoices do ATO aqui é a Receita Fiscal, Receita Federal, Receita Fiscal. E vai pagando lá adiantado. Você já tem uma previsão, né? Você já tem uma previsão de mais ou menos quanto você vai precisar. Então, quando chega no final do ano, às vezes você tem até o que receber de volta, dependendo de se você pagou muito ou menos. Mas, se tá naquela fase bem do comecinho, já deixa separado. Já faz uma pesquisa, pergunta pro GPT, por que não, né? E já deixa lá separado, só cuidado se é verdade ou não. E já deixa lá separado, gente. Tá, precificação. Isso. Aí depois que você tira o valor da contractor, você tem uma margem para você. Dessa margem, você tem que pensar nas despesas que você tem, que são as despesas fixas, como eu falei. Além disso, você tem que lembrar que tem o GST também, que é um imposto que a gente costuma... Prestação de serviço. a gente costuma colocar esse imposto como um imposto à parte, né? Então, a gente separa ele no invoice, até para o cliente saber exatamente quanto que é o valor do serviço e quanto que é o valor do GST. Por que que eu gosto de separar? Eu acredito que a maioria dos prestadores gostam de separar. Porque esse valor é 10% do valor do seu revenue. Isso significa o quê? De todo o seu faturamento, 10% vai para o governo direto. Não é o lucro. Não é lucro. O faturamento. Exatamente. Então, assim... Esse é o mais brutal. É mais brutal, porque é do faturamento, não é do lucro. Não tem jeito. Então, você tem que separar. É por isso que eu cobro à parte esse valor, para o cliente entender que esse valor não é meu. Que isso aqui não é meu. Entendeu? E outra coisa também, muito, muito importante. Não cobre GST se você não for registrado para pagar GST. Porque Contador. isso é crime. Exatamente. Crime. E eu já vi gente fazer isso. E é muito fácil
qualquer pessoa saber que você não é registrado para pagar GST. É só fazer uma busca lá, ABN Lookup, ABN Lookup no Google. Coloca lá o ABN da pessoa ou o nome completo da pessoa e vai estar lá escrito, esse ABN é registrado para pagar GST ou esse ABN não é registrado. Não é registrado. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente contrata uma pessoa que, se a gente contratar alguém, uma empresa ou uma pessoa que tá cobrando GST, que a gente vê lá que tá cobrando GST, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar se ela pode estar cobrando esse GST. Exatamente. Porque se ela não estiver podendo cobrar esse GST, a gente não vai pagar esse GST. Porque quando eu pago o GST para a pessoa, eu posso depois deduzir do meu GST, né? Exatamente. Então, não tem como deduzir se a pessoa não pagou o GST dela, se ela não é registrada para pagar o GST. Gente, para quem é prestador de serviço e etc., conversa com seu contador, esse imposto, ele é muito sério. E é o que eu vejo, assim, dá mais o Dá perrengue. multa. Perrengue. E às vezes a pessoa totalmente estava ignorante, só não sabia. Sim. Ou viu que tinha que colocar a GST na invoice. Exatamente, Né? não é... Então, assim, procure saber, gente, faz as coisas direito, fala com os profissionais certo. Como a Natália tá falando pra gente desde o começo, o contador é muito importante para qualquer empresa, não importa. Ai, mas eu só tô fazendo um pouquinho de invoice. Não importa. É bom e já estabelece aquela conexão desde o começo, né? Exato. Porque a gente sabe que seus negócios vão crescer. Sim, E eu sempre tive muito receio, assim, eu não digo medo, eu acho que a palavra é cuidado, talvez, de fazer essas coisas, de fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? De ir fazendo as coisas. Então, eu pesquisei muito, então nunca aconteceu nada comigo, sabe? Então, assim, chegou no fim do ano, eu tinha o dinheiro para pagar o imposto, sempre guardei, eu já sabia. Antes de começar, eu já sabia a margem que eu ia ter, eu já tinha feito o estudo da precificação, porque Isso. eu tive o meu marido também, né? Que ele estava comigo o tempo todo do meu lado, os contadores que, assim, o Deram pessoal suporte. deram suporte desde sempre. Qualquer dúvida que eu tinha já perguntava, já ligava, já fazia consulta. E assim, tem que pagar a consulta, é $100 e poucos, $200. Cara, não importa, É o melhor dinheiro que você pagar, vai... sim, do que fazer coisa errada, né? A multa de GST é 5 mil, né? Exatamente. Tipo assim. Me explica sobre precificação. Eu vejo assim que tem muita gente que não entende e não sabe, e só depois, quando o contador faz. Eu conheci uma vez uma pessoa, um tempo atrás, estava prontinho já para comprar casa, com PR, tudo. Estava sem tax, sem fazer tax para 6 anos, empreendendo. E daí eu falei, não, urgente, contador fazer. O contador organizou tudo, a pessoa. Mais fácil é fazer todo, dar trabalho para o contador, né? Mas, gente, olha o risco, né? De pagar multa, etc. E também a pessoa não sabia se o preço estava correto, se não estava correto, né? Então, fala de precificação. Fala como é que você fez esse estudo, que se você usou alguma, como é que fala? Alguma ferramenta, alguma planilha. Assim, eu fiz... Eu não sou uma pessoa muito de tecnologia, por ironia, que a gente tá fazendo um outro business na área de tecnologia, mas... Enfim, já vamos falar disso. Mas assim, é uma coisa que eu quebro muito a cabeça, e na época não tinha ChatGPT, né? Porque foi há 6 anos atrás. Na verdade, a gente começou mais ou menos na pandemia, acho que era 2020, eu acho. Então, não tinha, né, o ChatGPT para dar uma helpzinha aí, para perguntar, com a minha margem, calculei meu preço. E assim, primeiramente, a gente tem que entender sobre rates, né, aqui na Austrália. Rates. O que acontece? Existe a tabela do Fairtrade que tem os rates mínimos. Esses rates mínimos, eles são para TFN. E esses rates mínimos tá incluso tax, né? Assim, eu acho que é o valor cheio, né? É a recomendação do valor por hora para aquela pessoa, naquela profissão, Daquele naquela... cargo. Não é exatamente que você vai pagar aquele valor, mas é um guia, né? Um guia. É um guia, exatamente. Um guia A do gente mínimo seguia- salário aceitável. A gente seguia mais ou menos por essa tabela, mas não significa que a gente é obrigado a seguir aquela tabela. Primeiro que quando a gente chega aqui, muitas pessoas às vezes chegam e não sabe, né? Não sabe dessa tabela. Eu não sabia dessa tabela, Você desse não salário sabia. mínimo. E também, no ABN, meio que
pode tudo, mais ou menos, assim, porque o ABN, ele é um sole trader, ele não é então o valor é negociado, é Isso. negociado. Você usa a tabela de mínimo, porque você vai partir daquele preço, entendeu? Teve uma vez até que uma das minhas contractors teve um aumento, né, na tabela, e acho que, sei lá, era de 21, foi pra 23, alguma coisa assim, eu não lembro. Teve um aumento na tabela. Só que ela ganhava 32. Aí ela falou: Nath, o salário mínimo aumentou, o meu salário vai aumentar? Aí eu: não, porque você não ganha salário mínimo, tipo, o seu salário já é Já é maior, maior entendeu? por hora. Já é maior por hora. Aí ela: é verdade. Aí eu: mas se você quiser, posso te pagar o mínimo, você quer? Aí ela: não, não, deixa assim. Deixa quieto, deixa quieto. Porque assim, é diferente, às vezes as pessoas diferente. confundem. E é um salário, a direção é por idade também. Por idade, e por tem uma série de cargo, por coisas, por tempo. cargo, por tempo, É. por profissões. Igual no Brasil tem um geral salário mínimo, né? Geralzão. Uhum. Aqui Por não. profissões tem o mínimo de cada profissão também. Então Uhum. você precisa realmente se inteirar, você que é É bem empreendedor. complexa essa tabela, inclusive. Isso, se inteirar o que devidamente você deve pagar para os seus contractors É. e para o seu registrado, por exemplo, quando você tem uma empresa e você registrou a pessoa, né? Uhum. É. E claro, confirmar com o seu contador. Tô pagando a hora Isso, certa, isso aí tá isso. devido. Uhum. No caso da Natália, tá pagando aqui, ó, salário de escritório, 32 por hora. Hoje em dia, assim, tem, como é que fala? Tem prestadores de serviço que eu já fiz cotação para fazer o end of leasing. É, Pra a End of ter- Leasing é bem mais caro. É bem mais caro, gente. Por que é bem mais mais caro. caro? Porque outro é serviço. outro tipo de serviço. Exato. É outro tipo de serviço. E normalmente, para fazer do jeito que tem que fazer, vocês mandam 4 pessoas para ir lá e A fazer gente, tudo. e também, geralmente, isso significa, assim, mais tempo, né? Mais tempo. Então, assim, mais o que tempo. acontece? Uhum. Meio que o tanto de gente não importa tanto. É sempre o valor da hora. Aqui na Austrália funciona o rate, Uhum. significa valor por hora. Então, a gente tem o rate assim, no ABN, o que a gente considera? A gente considera o tempo de experiência, a gente considera a profissão, o serviço, a profissão não, o serviço, né? Porque a pessoa é uma prestadora de serviço. Então, assim, por exemplo, um plumber vai ganhar Encanador, gente. um encanador vai ganhar uma hora diferente de uma hora da cleaner. Por quê? Porque o encanador, para ser encanador, ele precisa ter licença, ele precisa ter diploma, ele tem que estudar. Então, ele tem que ter equipamentos que são mais caros que um material de cleaning. Então, ele tem um valor mais alto. É considerado uma profissão skill, né? É uma skill. Sim. É uma qualificação, E ele digamos tem que assim. dar a garantia também do serviço que ele faz. É. O eletricista também precisa Também. ter o certificado. É super difícil de tirar esse certificado. O marceneiro tem que ter, né? Então, assim, essas profissões aqui na Austrália, elas não são subempregos, como o pessoal do Brasil gosta de falar. Não é subemprego, é um emprego de verdade, uma emprego de carreira. verdade, É uma carreira. Como cleaner é uma carreira. Eu tenho Exatamente. clientes que já estão comprando a terceira, quarta casa. São cleaner, gente. É Cleaners. carreira. É uma carreira. Por quê? Porque a cleaner, ela tem como se profissionalizar, Sim. entendeu? Então, você tem... o cleaning tem uma gama de serviços dentro da indústria de cleaning. Você pode ter... Tem o cleaning industrial, tem o cleaning construction, tem o cleaning residencial, Exato. tem o cleaning... a Strata, que é de... E tem o personal organizer, a cleaner que faz esse é meu favorito. Ela não é... Isso daí nem é considerado muito cleaning, assim. Ela é uma... personal organizer é uma... eles falam decluttering também, né? Decluttering. Uhum. Então, assim, é uma outra profissão. E para essa profissão precisa estudar, fazer um curso, né? E é um curso caro. Um curso caro. É um curso caro. Então, assim, isso daí já é uma área... já é um valor de hora bem maior. Olha, com uma dica, já é um valor de hora bem maior. Mas... E as que eu conheço, criou a cartela de clientes sendo cleaner. Fez um trabalho tão bem feito, mas a paixão da pessoa era organizar. Organizar. Uhum.
né? Sim. Então, e assim, depende muito do serviço que você vai fazer também na casa da pessoa. Exato. E a gente tem que separar, porque às vezes o cliente chega e fala assim, você vai na casa do cliente, aí a casa tá uma bagunça. Quando a casa tá muito bagunçada, eu falo pro cliente, olha, você precisa primeiro de uma decluttering, Uhum. depois uma cleaner. Porque a gente não consegue ver às vezes a gente não consegue ver a surface. Uhum. Como que eu vou limpar? Eu não consigo nem ver o chão direito da... Vocês estão Entende? vendo, gente? Vocês que estão aí se aventurando sozinha e deixando esse cartãozinho, admiro muito pra ser cleaner, mas às vezes você tá sendo explorado e você não tá sabendo. Às vezes você tá organizando de graça. Você tá fazendo um serviço De que é graça, muito não. mais caro, exatamente. muito mais caro, e não tá E sendo eu remunerada da recomendo- forma correta só porque você não sabe, né? Sim. Exato. Então, a diferença entre se profissionalizar, entender qual que é a minha profissão, né? O que Exato. eu entrego É. sendo cleaner e as diferenças, né? De escritório, de casa, de Comercial, de construction. É. Por exemplo, cleaning construction, você tem que ter o white card também, Uhum. né? Tem que ter o PPI próprio de obra. Então, assim, é um cleaning diferente, são produtos diferentes, equipamentos diferentes, né? E tem que saber exatamente o que você vai fazer também no cleaning Uhum. de obra, Uhum. né? Eu não entendo muito do cleaning de obra, então não vou me aventurar a falar sobre essa área, nunca fiz. Mas o cleaning residencial também é uma área que tem muita coisa. Por exemplo, você acabou de mencionar o personal organizer, que já é uma outra profissão. Não, eu considero que é um outro serviço. É um outro serviço. É outro É um outro serviço. serviço. E a cotação é separada. É Mesmo separado. que a sua cleaner faz, a cotação deve ser É separada. separada, Porque exatamente. quando ela vai fazer o cleaner, é o cleaner. Quando ela vai fazer seu personal organizer, vai fazer seu personal organizer. Exatamente. Totalmente diferente a sistemática. Uhum. O que está incluso dentro do cleaning? Isso. O que está incluso dentro do cleaning? Está incluso as tarefas da casa diárias, do dia a dia, da casa. Então, assim, o cliente pediu para limpar o carro dele. Não é cleaning. Não é cleaning da casa dele. Não é cleaning, outra. gente. É um serviço, assim. Você pode fazer se quiser, não tem problema. Mas, assim, a gente não vai colocar isso, né, na cotação. Então, assim, tá incluso ironing, que é passar roupa. Você Uhum. pode colocar, se você quiser. Dobrar, ajudar com laundry, né? Que é ajudar o cliente a lavar a roupa, estender, colocar para secar, e recolher a roupa, dobrar a roupa, guardar a Folding. roupa, Uhum. folding. Você pode guardar também. Só que primeiro aí vamos entrar de novo na personal organizer, porque eu falo pro cliente, se ele tem o sistema, se ele já tem um sistema, Uhum. É só manter. a gente consegue guardar, porque a gente já sabe onde vai colocar cada coisa. Agora, se ele não tem um sistema, eu falo, você precisa de uma personal organizer para vir aqui colocar um sistema na sua casa e depois a gente follow the system, tranquilamente. Porque a gente housekeeper. O que é housekeeper? A gente mantém a casa. Uhum. Então, a gente faz as tarefas diárias da casa. Então, assim, nada impede que a gente que a gente faça o tidying, Exato. que é o diferente do organizing. Diferente. E o que você pode adicionar para criar o seu serviço vai depender muito de você. Do que você gosta, do que você A minha quer. cleaner de WA, que é a minha paixão da minha vida, Rosana. Rosana cozinha. Mas ela é um add-on. Ela vende Add-on, assim. Ela vende assim. E ela faz muito pro pessoal que passa holiday lá, né? Então ela fala assim: olha, quando você vier, você me avisa antecipadamente. Me avisa quando você vai querer e se você tem menu, se você quer que eu cozinhe. Mas é comidinha maravilhosa. Então, Eu quero isso toda vez. Pode me cobrar separado. então, eu acho que é o combinado, assim, né? Você combina E ela gosta, ela Aham. oferece como um diferencial do trabalho dela. E Então, ela trabalha sozinha, tá quase maravilha. se aposentando. É o jeitinho dela, né? Legal, De legal. empreender Uhum. e explicar para as famílias. Mas eu também cozinho. Então, é isso. Assim, a gente mantém a casa fazendo as coisas que precisa manter para a casa ficar limpa e organizada, assim, arrumada. Então, assim, vamos separar. Organizer, decluttering, traduzindo para o português, organização, personal organizer. E tidying é a arrumação. Vamos colocar assim, arrumação. Porque a gente tem que entender, às vezes a casa precisa de uma personal, às vezes você consegue fazer o tidying, né? Então, assim, eu ensino as meninas a deixar a casa visualmente arrumada.
Por quê? Porque a gente fala assim, a gente é cleaner. Então, a gente consegue deixar a casa visualmente arrumada. Mas a gente não vai colocar um sistema e ficar organizando, Exatamente. entende? E eu deixo claro isso para os clientes também. E as meninas, elas têm que entender isso. E as contractors, elas são profissionais. Elas têm que entender também, elas têm que saber fazer o serviço de cleaning com tudo que está incluso, com as tarefas que estão inclusas dentro dessa gama, né? Que é o que uma casa precisa. Perfeito. Nós já estamos conversando faz um tempão e eu sei que você fez a sua precificação, seu esposo, e com as tabelas, porque eu conheço o trabalho da Suyan, sei como é que é. E com base nas nossas E nas despesas, né? despesas fixas, e chega lá e precisa mesmo ser com o contador. Eu concordo com você, você tem mais ou menos uma ideia, mas quando você vê realmente tudo que você precisa para ter certeza que aquele preço ele tá dando um retorno para você, contador é bem importante, né? Para Exatamente. confirmar lá, gente. Mas você tem que ter uma noção. Você tem que ter uma noção quais são as suas despesas fixas, né? Exato. Agora, porque a gente está conversando um tempão, a gente precisa rapidamente falar, depois de toda essa jornada e de ter uma empresa estabilizada na área de cleaning, ter os seus contratos, tá tudo lá rodando direitinho. O que de novidade temos? What's next? Então, a Brisa, que é a minha empresa de cleaning, né? A nossa empresa de cleaning, ela, como toda empresa de cleaning, na verdade, eu acho que talvez empresas de serviços no modo geral, exige uma logística muito grande. Muito grande. E de remarcação de booking, sabe? De agendas. Então, eu vi uma necessidade, sabe? Uma necessidade de um sistema para resolver esses problemas, essas dores. Porque a gente faz muito trabalho manual, muito trabalho repetitivo, sabe? E é trabalho de logística, assim, que uma máquina poderia fazer, sabe? Então, a gente começou a pensar sobre soluções para isso. Eu testei vários sistemas e a gente não conseguiu encontrar, assim, o que exatamente a gente precisa em um sistema só. Então, eu integrei vários sistemas de organização, assim. Mas ainda tem muita gambiarra não, mas serviço manual mesmo, né? E aí, a gente começou a fazer uma mentoria com a Thalita e com o Lau, que eu acho que seria muito legal você trazer para cá também. Vamos sim, já estamos em contato. Eles são feras, assim, na área de tecnologia, porque o Lau, ele é desenvolvedor, né? Então, a gente teve essa ideia há 3 anos atrás, e a gente conversou com eles gostaram, e aí eles foram para os Estados Unidos, ficaram lá fazendo as coisas do business deles. Agora eles voltaram e a gente tá numa mentoria com eles. Então, a gente tá com um projeto novo, assim, de lançar esse sistema que eu acredito que vai ajudar empresas na área de serviços, empresas que vendem serviços. Gente, Logística, assim, precisam de muita logística, né? Gente, quem empreende, empreende. A gente nunca para, sempre tem ideias, Sempre. ideias, ideias. Explode. Agora, vamos fazer aquela assim, ó, finalzão, bate-papo, bate-bola, para poder a gente fechar o seu podcast. Natália, e muito obrigada por ter vindo. A Natália tá gravidinha, gente. Ela tá aqui, ó, passando mal um pouquinho, mas tá indo tudo muito bem. E a Natália é apaixonada por empreendedorismo. Quando eu falei que eu ia fazer um podcast de empreendedorismo, a Natália falou, Eu amo. eu amo. E ela sempre tá procurando a próxima coisa, como é que eu faço melhor. E uma coisa que eu gosto muito dela, ela fala, isso aqui eu não sei fazer, o contador precisa me ajudar, eu preciso de ajuda. Vale a pena eu pagar essa consultoria, vale a pena eu fazer uma mentoria, Sim. né? Sim. E isso, assim, é a vida do empresário, né? Se você quer empreender, primeiro você precisa de networks, primeiro você precisa de suporte. E tá do lado das pessoas certas, pessoas que você se identificar, né? É isso, gente. Agora, para fechar, vamos lá. Depois de todos Falei esses muito. anos... Não, falou bonito. Falou bonito. Depois de todos esses anos na Austrália... É Austrália? Como é que é isso? E o coração? É Brasil? É Austrália? Austrália. Austrália. Austrália é minha paixão. É. Não
assim, não digo que para sempre, porque a Uhum. gente não sabe do dia de amanhã, né? É. E Deus pode mudar o nosso coração. Deus, às vezes a Sim, gente se apega a uma ideia absolutamente. É. e às vezes Deus fala, não era para ter se apegado tanto. E eu tô disposta a seguir o que Deus tem para mim sempre, Amém. né? Amém. Eu tô aberta, eu sei que a vontade dele é melhor que a minha, mas eu tenho no meu coração a Austrália. Um dia pode mudar, mas acredito que, pelo menos até então, é, eu amo esse país. Perfeito. Se você tivesse que começar de novo, lembra lá no comecinho, no comecinho, no comecinho, comecinho, o que você teria feito diferente? O que você teria se preparado melhor? Olha, eu acho que eu teria talvez pesquisado um pouco mais, Hum. eu teria talvez juntado mais dinheiro, e eu não sei, na verdade, porque eu era tão cabeça pequena, assim, que eu nem sei. E eu acho que se eu soubesse o que eu ia passar aqui, talvez eu teria desistido, sabe? Então, Hum. eu acho que talvez foi bom porque eu sempre fui meio louca, né? Uhum. E eu faço as coisas na loucura, depois acaba dando certo. Não, você é extrovertida, então você é mais espontânea, né? Mas às vezes eu faço coisa na doideira mesmo. Mas assim, mas por exemplo, a empresa foi tudo certinho, né? Eu pesquisei bastante, eu fiz, né, eu estudei muito. Eu acho que eu teria estudado mais sobre essas questões, por exemplo, questões trabalhistas, leis, como que funciona a questão trabalhista na Austrália. Esse tipo de coisa, eu acho que a gente não sabe como funciona o outro país. A gente vem com a Isso. cabeça do Brasil pensando que a gente vai achar um emprego Hum. de escritório e vai ficar estável. É, E não existe isso, sabe? é verdade. Até Então, porque questão cultural aqui na Austrália mesmo, a questão, por exemplo, de subemprego, como aqui não existe, todos os empregos, são profissões, são carreiras, o australiano tem orgulho. Ele tem orgulho de ser plumber, ele tem orgulho de ser marceneiro. absolutamente. É uma quebra de paradigma, né? É. Eles usam o casaco, a jaqueta da Bunnings, Uhum. Meu né? marido usa também. Ele usa? Ai, que legal. Ele O tem meu, o vários. meu marido, ele fica procurando. Toda vez que ele vai pra Bunnings, ele fica querendo procurar alguma coisa da Bunnings pra comprar. Tipo assim. Ele ama a Bunnings, eles amam a Bunnings. E a Bunnings é o quê? É uma loja de ferramenta, Material de construção. material de construção, porque os australianos gostam de pegar na massa, eles gostam de fazer esses trabalhos, entendeu? Eles têm orgulho. Eles têm orgulho de ser marceneiro, eles têm orgulho de ser peão, de ser pedreiro, É porque sabe? tem uma cultura de fazer tudo com muita excelência. O que você escolheu, você faz bem e ninguém te questiona. Ninguém te questiona. Eu vim de uma família É, no Brasil que as pessoas questionavam, né? Você tem que ser, assim, advogada. contador, É. advogado, não por maldade, nada disso. Só é uma realidade, né? Uhum. Da classe média do Brasil, não é verdade? É, Talvez hoje em dia não, porque eu já vim para cá faz um bom tempo. é verdade. Mas era assim. E É. aqui não, ninguém questiona. Eu sempre falo que um dos primeiros clientes australianos que eu tive como mortgage broker, o pai dele era CEO de uma empresa, deu o depósito da casa dele, porque não tinha grant, nada disso. E ele era marceneiro. Então, Super orgulhoso, e o pai dele não. Isso me intrigou de uma forma. Eu falei, nossa, o pai dele nunca questionou, né? Você também tem que estudar, você também, né? Não, e não. um dos melhores marceneiros, e recomendável, meu filho é um excelente marceneiro. Ai, Aqui, ó, que tá o cartão. orgulho. Tá o cartão do menino, Legal, sabe? muito O legal. trabalho dele, tarará. Então, esses paradigmas, né? Esses Exato. paradigmas. É. Mais duas. E de todos esses anos agora, o que que você faria de novo? O que você falou? Nossa, top, acertei. Aí faria tudo de novo. Ah, tudo de novo. Faria tudo, assim, viria pra Austrália, passaria os perrengues que eu passei, faria a brisa de novo, faria tudo de novo. Tudo de novo. E me conta um perrengue que hoje te faz dar risada. Um perrengue Nossa, assim que você fala, ai, que horrível. But then, quando você lembra agora de novo, você fala, ai, meu Deus, que engraçado. ai meu, eu tenho uma história que, ai gente, Vai, Natália, conta a história e daí terminamos. é porque eu sempre fui um pouco perdida, assim, né? Aí eu tinha comprado um carro
E aí eu tive que fazer um cleaning na City, Uhum. lá em Surrey Hills. E lá é bem chatinho, assim, de estacionar. E, enfim, é meio difícil de se localizar lá. E aí eu esqueci onde eu tinha estacionado meu carro. E quando eu voltei pro carro, eu não conseguia mais encontrar. E eu fiquei andando por 3 horas. Eu não Ai. conseguia encontrar o carro. E aí eu comecei a chorar no meio da rua. E aí vieram 2 policiais, querendo saber o que tinha acontecido, porque eles acharam que talvez alguém tinha me roubado, alguma coisa assim. Eles falaram, o que aconteceu? Eu falei, eu perdi meu carro. Eles, como assim, foi roubado? Não, eu esqueci onde eu coloquei ele. Aí eles, vamos procurar ele então. Aí me colocaram dentro de um camburão. Mas era um camburão de comprido, com grade. Aí tá. E eu fui chorando. Aí eu falei, deixa eu tirar uma foto. Eu tirei uma foto com eles, eu tô com a cara de choro. E tipo, aí eles foram me ajudar a procurar. Aí eles perguntaram, você tá sozinho? Eu falei, mas eu liguei pro meu marido pra ele me ajudar também. Aí meu marido tava trabalhando, aí ele teve que, depois que ele saiu do trabalho, ele pegou o carro e foi lá me ajudar também. Enfim, eu mobilizei o meu marido com o nosso flatmate, os policiais, ficou todo mundo procurando meu carro. Aí no final, no final eu comecei a andar também e aí consegui encontrar o carro. Eu encontrei. Mas assim, mobilizou todo mundo. Mobilizou a polícia da Austrália, de Sydney, Pra mim, Surrey Hills, ajudar é a busy encontrar. Surrey Hills. É bi- Marido, flatmate, pra achar o carro. E aí foi isso. Acabei conseguindo encontrar o carro, mas assim, eu fiquei com muito medo também de ter pegado multa. Graças a Deus não peguei multa. Mas que vergonha. Não tem problema, essa é boa. Você é a pessoa que precisa do Find My Car, né? Find My Car? É, um app lá, tem um app. É? Não tem? Tem, Find My Car, Eu tem. vou Já ouvi colocar. falar, eu não tenho. Eu tiro foto dele toda vez que eu estaciono ele. Eu tiro foto de onde ele tá. E do nome da rua? Eu também! Você também? Eu também, eu então também. eu não sou a única. Por isso que me falaram, bota Find My Car. Aham. Mas eu não fui atrás, gente, então não sei, não Vou sei. pesquisar Não sobre. estou fazendo propaganda, talvez não é nem isso. Gente, olha que pessoa maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Esse podcast, ele foi assim mesmo, pra assim, uma pessoa que fala a verdade, como é que foi, o que aconteceu, o que tem que fazer, o que não pode fazer, e eu espero que você tenha aproveitado bastante, como eu aproveitei, como eu aprendi, e tudo que a Natália falou, e alguns detalhes a gente vai colocar nos links, principalmente da consultoria, que o pessoal não sabe que existe essa consultoria, e é isso aí, terminamos. Vamos dar tchau pro obrigada. pessoal, Natália. Você quer mandar um beijo pra sua mãe? Tô falando sério, Não, um beijo pra todo mundo, né? Muito obrigada por tudo, pela oportunidade. Foi muito bom, muito gostoso. Acho que eu falei muito, né? Não, falou não. Mas é isso, espero que tenha ajudado, né? Gente, pessoa maravilhosa, de Deus, de Amém. fé. Ai, que gostoso, né? Mas a gente tem que cortar a conversa, porque, ó, ela precisa ir no banheiro, etc, etc. Gente, muito obrigado por assistir. E a gente vai colocar todas as dicas bem certinho, principalmente o website, as coisas de contadores, nos links para vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir o nosso podcast e até a próxima. Tchau. Tchau. O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast.